Bem agilizados, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, dependendo do momento em que nos encontramos, em que nos situamos. Trazer aqui o tema para puxar profundamente a reflexão de cada um de nós, um tema bastante real, bastante consistente e bastante verdadeiro. Bastante verdadeiro na sua consistência como base do reequilíbrio, seja mental, psicológico ou humano, ou na sua existência como base na nossa maior derrota, no nosso maior desequilíbrio, no nosso maior pesadelo. Porque a consciência, no seguimento da atitude espontânea, logicamente que a consciência tem que ser uma consciência límpida, trabalhada, sentida na verdade da paz, na verdade da luz. Mas para isso, logicamente, as pedras a jogar no xadrez da vida terão que ser um complemento
primeiro começando por uma descompensação e desconexação de energias. Eu disse aqui que não falava de espiritual, mental e psicológico, porque todas elas estão englobadas na consciência, portanto todas elas fazem parte. Não vale a pena estar a ser repetitivo, como na atitude espontânea, a consciência é filha da própria atitude espontânea. E é uma filha educada. Se quer ter futuro como caminho, se quer ter raiz como planta, se quer ter sol para poder sorrir, tem que ser uma filha muito dedicada, muito límpida, muito evolutiva e tremendamente humilde na capacidade de aprendizar com a mãe. Atitude espontânea. Porque nada mais é a consciência ser filha da atitude espontânea. Porquê? Porque tudo começa na atitude espontânea ou na atitude calculista. Portanto, é o reverso da medalha, é cara ou coroa, é a moeda, só tem dois lados, só se pratica, só é possível dois caminhos, a escolha é fácil ou difícil, depende de cada um, mas há uma realidade em que tu, por vezes, pensas, fazes planos à tua maneira, jogas com a vida, mas a vida muda de uma vírgula e quando dás por ti, a noite é dia e o dia é noite. Seguiste um caminho de facilitismo, seguiste por vezes, um único passo, alguém que nunca deu um passo em falso, que nunca arriscou, que nunca pisou na bola de ninguém, isto é, que nunca prejudicou assim gravemente o seu próximo, etc. Na primeira vez que tem o azar de cometer um erro, automaticamente leva por tabela, leva com uma consequência, começando na consciência e ainda mais porque não está minimamente preparado ou preparada para aceitar essa consequência. E aí, a pior derrota mesmo da consequência, portanto, da consciência, é a imaturidade, a falta de preparação, a falta de evolução, a falta de reequilíbrio em todas as bases que compõem, portanto, logicamente, que me dirijo a fés espirituais, espírito de sacrifício, luz, paz, etc. Tudo aí está englobado. E portanto, a consciência que não estiver minimamente preparada para saber dominar o seu subconsciente, essa consciência automaticamente, ao primeiro erro, será dilapidada, completamente ultrapassada, será completamente diluída por o seu próprio subconsciente. O subconsciente emergirá, acusará o erro, acusará o passo em falso, o abismo, e a consciência sucumbirá, a autoestima desaparecerá, a própria personalidade entra num esquema depressivo e de insegurança que tudo em conjunto levam a que a consequência
de uma consciência desequilibrada leve à maior derrota do ser humano, à maior derrota de uma alma, à maior derrota de um espírito. Mas, logicamente, vamos partir do princípio: se você pratica a atitude espontânea, sinceramente, pouco tem a temer da vida. Sinceramente, pouco tem a temer do espiritual, pouco tem a temer do erro, pouco tem a temer da consequência, porque você planta algo diferente que, logicamente, quem planta colhe, e o que você planta nada mais é aquilo que você vai colher. Embora hajam imprevistos da vida que, por momentos, nos fazem chegar a momentos terrivelmente difíceis, mas isso são momentos especificados para a alma crescer, para a alma se superar, para a alma se aprendizar, e uma alma que passa nos caminhos mais difíceis da vida é sempre a alma mais evoluída, é sempre a alma mais paz, é sempre a alma mais reequilíbrio, é sempre a alma mais sabedoria, é sempre a alma que melhor suporta o sacrifício, a dor e o imprevisto da vida. Logicamente, cada missão é uma missão e chegará o momento em que você que está aí do outro lado terá que refletir profundamente, especialmente neste tema, a atitude espontânea, consciência límpida. Pense nisso antes de bater num animal indefeso. Pense nisso antes de maltratar um seu semelhante mais frágil. Pense nisso antes de maltratar um deficiente. Pense nisso antes de maltratar a Mãe Natureza, a Mãe Terra. Pense nisso antes de tomar a atitude errada. Não é depois. É antes. Reflita. E se pratica por hábito esses caminhos, reflita profundamente, porque as consequências são demasiado pesadas. As consequências da vida, impostas pela vida, são demasiado pesadas para se brincar aos cowboys. E temos que ter um espírito de sacrifício sem limites, e que só é possível superar certos caminhos pertencente ao espiritual ou com a ajuda espiritual, porque senão humanamente é impossível suportar a dor que esses caminhos impõem. Logo, antes de praticar a atitude calculista, a atitude de proveito próprio, a atitude de ganância, a atitude de cobardia, pense nisso. Reflita. Pense que é hora de mudança. Pense que é tempo de mudar a atitude. Pense que é tempo de fazer um crescimento. Pense. Apenas reflita como um todo na sua alma, porque o nosso interior nada mais é que a nossa própria alma. Abandone a ostentação exterior, porque a ostentação exterior, sinceramente, com o passar da idade, o corpo desgasta-se, o corpo matéria desgasta-se, a apresentação desgasta-se. E o que é que fica só se tiver um interior vazio? Se tiver uma alma vazia, fica reduzido a zero.
fica reduzido a zero, porque começa a olhar para você, que foi a pessoa mais bem-sucedida, que as pessoas dentro do materialismo consideram, que assim, eu sinceramente não considero uma pessoa bem-sucedida, ou um ser humano, ou uma alma bem-sucedida, alguém que constrói uma fortuna, que se baseia no materialismo, nem de perto nem de longe. Porquê? Porque essa alma é a alma mais vazia que pode existir. Mas é uma razão de escolha, é uma opção de escolha, e há que respeitar o máximo respeito por essa opção de escolha. E são dois contextos totalmente diferentes. Mas se você perguntar a qualquer pessoa que levou o caminho do materialismo e chegar aos 60, 70, 80 anos, na maioria das pessoas, na maioria das almas, lhe vão responder que não valeu a pena. Porque realmente o essencial era amarem os filhos, era ser amados pelos filhos, pelos primos, pelos amigos, e nunca tiveram a oportunidade, porque a vida, o stress, a intensidade de viver para um negócio não lhe deu tempo de conhecerem sequer a vida por dentro, quanto mais vivê-la, nem pensar nisso. Logicamente, um interior vazio é um interior perdido, é uma alma vazia, é uma alma desconectada. Onde é que encontramos facilmente qualquer alma dessas? Dentro do materialismo. Dentro do materialismo, porque você vai a uma família de camponeses, mora o sorriso, mora a paz, mora o amor, mora o reequilíbrio, mora o trabalho, mora o sacrifício, mas também mora o usufruto. Vai a uma família de pescadores, humilde, mora o trabalho, mora o risco, mora o sacrifício, mora a dor, mas também mora a união, o amor, a luz, o usufruto. Você vai a qualquer peregrino de estrada, mora a solidão, mora a reflexão, mora a evolução contínua, mas também mora uma tremenda estabilidade, seja emocional, mental, psicológica, espiritual, então, ou mais alto nível, e rigorosamente essa alma pura e simplesmente está no seu habitat natural, onde precisa rigorosamente de 80% pelo menos do seu tempo de existência na Terra, na vida, a viver a vida intensamente, 80% passa em reflexão espiritual, em retiro espiritual, em evolução espiritual, em evolução sobre si próprio. Logicamente, são caminhos diferentes, são opções de escolha diferentes, mas são realidades baseadas na vida, porque aquilo que lhe vou ensinar vários contextos, um deles você experimente por si mesma, por si mesmo. Quem não aprende rigorosamente a viver sozinho ou sozinha, nunca poderá conviver em companhia de ninguém. Porquê? Porque pura e simplesmente não sabe viver sozinha, em solidão, em estado solitário, também não sabe viver em companhia. Não sabe viver em companhia e normalmente essas almas, esses alguém, esses seres humanos,
são vividos casamentos, relacionamentos na base do conflito, na base do grito, na base da instabilidade. Porquê? Porque, por exemplo, há quem acaba aqui um casamento, conta-me um amor verdadeiro, é um amor verdadeiro, conta-me um sentimento, é um sentimento, e quem ama não trai, pura e simplesmente. Quem ama não trai, quem ama precisa de confiança, precisa de liberdade. Tanto o homem como a mulher, como qualquer ser humano precisa de momentos próprios de estar só e dentro do relacionamento. Tem que haver uma base de confiança total, porque se o homem quiser trair, vai trair. Se a mulher quiser trair, vai trair. Não é por haver desconfiança. Quanto mais desconfiança houver, mais depressa a traição aparece. Logo, deve haver o máximo respeito mútuo, a maior confiança, a maior base de diálogo possível. Eu já fiz alguns uma live sobre a mulher, onde disse muito do que a mulher é em ADN e em personalidade e em sensibilidade, mas há uma parte base muito importante: a compreensão, a confiança, a utilidade, a atitude, tudo soma e soma e soma e planta e planta e planta para manter uma chama viva, seja ela de um casamento, de um relacionamento, porque nunca se pode, e aqui é tremendamente um dos maiores erros da humanidade, desfaz agora um casamento e passado 15 ou 20 dias já está noutro relacionamento. Logicamente que almas, espíritos, seres humanos que vão para um segundo relacionamento na casa dos 40 anos, na casa dos 30 anos, na casa dos 50 anos, vêm altamente feridos ou feridas do primeiro relacionamento. E enquanto não for curado esse sentimento, e se for um sentimento verdadeiro então, enquanto não for curado solitariamente, ou seja, quem saiu do casamento, aniquilar o sentimento, pôr as pontas em dia, pôr os caminhos em dia, pôr tudo em dia para não fazer sofrer alguém que não tem culpa alguma de aparecer no sítio errado à hora errada, ou seja, aparecer no nosso caminho e com 3 ou 4 palavras bonitas está num paraíso que dura 3 ou 4 dias. Ao fim do quarto ou quinto dia começa a primeira discussão, por vezes até agressão, por vezes. Porquê? Porque há sempre um lado que vem ferido, quando não são os dois lados que vêm feridos de relacionamentos anteriores. Logicamente, a confiança tem que ser trabalhada, tem que ser adquirida e começar numa base de conhecimento mútuo muito aprofundado, muito plantado, muito consciente, e um conhecimento mútuo que começa por uma amizade, que começa por uma atitude continuada, isto é, quem parte para um relacionamento por vezes leva 6, 7, 8, 9 anos numa amizade pura, serena e amena, e depois sim, com tremenda precisão de conhecimento da personalidade, que vai encontrar
Se a sua consciência o ditar, se o amor aparecer, se o sentimento verdadeiro aparecer, logicamente estão reunidas as condições para criar uma nova história, para criar um novo começo, para criar uma vida nova, em paz, em sucesso e voltada completamente, tanto para a luz, como para o sol, como para o sorriso, como para a própria felicidade em si. Isto são factos reais na vida que começam na consciência, começam no erro e que se vão libertar na simples atitude de voltar à simples frase: pratica a atitude espontânea, mantenha uma consciência límpida e, sinceramente, o sol sorrirá hoje, amanhã, depois, com uma facilidade diabólica. A lua abrangerá, enviará uma mensagem de paz total. Porquê? Porque você planta a verdade, você planta a semente verdadeira, você trabalha-se, você entrega-se e tenta fazer a sua parte. Logo, não é obrigado a mais do que tentar fazer a sua parte. Com todos nós, com todos os nossos erros e defeitos, mas se por sistema praticarmos a atitude espontânea, a consciência límpida, sinceramente, só estamos a ganhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar. Isto são mensagens de alta reflexão, são mensagens que você não encontra em livro, são mensagens que você não encontra em lado algum ensinado, seja por espiritual, seja por psicólogo, seja por pediatra. Porquê? Porque isto são realidades da vida evoluídas, repito, na vida animal, altamente estudada durante décadas, desde apenas dos 7 aninhos de idade. Na mãe natureza, altamente estudada e evoluída e transportada a mãe terra, o universo, e opôs uma fé voltada para Deus, para Cristo. São Miguel Arcanjo especialmente, como chefe, portanto, como chefe espiritual da casa de Deus, toda ela em si. Nossa Senhora de Fátima, Lourdes por um motivo especial. Há uma parte que é um motivo meu especial, que incluiu-se Lourdes, França, neste contexto, mas eu trabalho apenas na base angelical, na base dos anjos, especialmente com São Miguel Arcanjo. Logicamente, que tendo como referência Cristo, que eu chamo do Mestre, e Deus. Mas atenção, que leve muito em conta Nossa Senhora de Fátima. Não o que o homem fez de Nossa Senhora de Fátima, mas a realidade que começou em 1917, não foi assim tão longe, não foi assim tão distante do meu existir, para compreender. A irmã Lúcia abalou há muito poucos anos, salvo erro 9 ou 10 anos. Portanto, conheci muito bem o retiro espiritual a que Lúcia se retirou e se converteu a escrever intensamente manuscritos, cartas, etc, etc. Completamente confinada ao seu exílio, à sua opção de escolha de não conforto. Portanto, ela, salvo erro, deu uma única entrevista durante a vida dela, durante 90 anos, tirando o acontecimento portanto, das aparições. No Estatuto do Louco, ela, acho que, sinceramente, não quero induzir em erro, mas deu uma única entrevista
onde ela diz, pura e simplesmente, que apenas está bem no seu retiro, no seu canto espiritual, escrevendo o que sente, escrevendo o que é a realidade que ela assume como verdade. Logo, sinceramente, quem sou eu, quem é você, para duvidar de uma santa, que é a única coisa que ela pediu a Nossa Senhora de Fátima, que queria ser santa. Jacinta pediu apenas para Nossa Senhora de Fátima curar doentes, curar, portanto, ajudar os pobres, etc, etc. E o que lhe foi respondido, Nossa Senhora de Fátima, em resposta, lhe disse: curarei os que puder, há outros que não posso curar. A Francisco foi praticamente dada a mesma resposta. E quando isto está mesmo nos estatutos de Fátima, isto é, na realidade das aparições, e quando Jacinta e Francisco perguntam a Nossa Senhora de Fátima numa das aparições, atenção, quem tinha a visão da Santa era só Lúcia, portanto todo o diálogo transportado era através de Lúcia, não, nunca através de Jacinto ou de Francisco. Mas quando os dois perguntaram se abalariam para o céu muito cedo, Nossa Senhora de Fátima automaticamente disse: vocês pertencem a Deus, são anjos de Deus, e sim, abalarão cedo. Salvo erro, um abalou com 10 anos, outro abalou com 9 anos. Salvo erro, foram estas as datas com que foram recolhidos pelo espiritual. Logicamente que isto mexe, isto são conteúdos muito, eu direi mesmo, na mais alta sensibilidade espiritual, conteúdos que demonstram realidades, não são fantochadas, não são encenações preparadas num templo qualquer, porque, aliás, Cristo não precisa de ostentação, não precisa de igrejas, não precisa de templos, não precisa de... porque Cristo, a verdade de Cristo, a mensagem de Cristo foi distribuída palavra por palavra, mensageiro por mensageiro, na rua, de casa em casa, mas casas humildes, casa do povo, casas abrangentes. Os milagres, ou seja, as curas feitas por Cristo, foram feitas em público, em plena rua, e nunca se viu uma alusão de Cristo a uma ostentação de um templo, a uma ostentação de riqueza, a uma ostentação que precisasse um ritual, porque Cristo nunca precisou de rituais para ensinar a mensagem que o próprio Pai enviou o Filho para ensinar a humanidade, mas a humanidade teimou logo em fazer da palavra de Cristo o proveito próprio do homem. E de que maneira? Isso é uma consequência para quem a pratica, que sinceramente estou fora dela, não me cabe a mim entrar em julgamentos ou o que quer que seja, porque isso faz parte da vida, faz parte do espiritual, não é comigo. Mas, sinceramente, apraz-me, entristece-me ver encenações praticadas às vezes debaixo de drogas pesadíssimas. Maior pratica. A maior igreja do Brasil é a maior fraude religiosa alguma vez criada
a nível mundial, tirando o islamismo radical, a IURD é a pior fraude religiosa a que chama fé. Essa mesma IURD que vós sois, portanto, que sois a maior igreja no Brasil, é a IURD que está a ser julgada em Portugal, os seus mais altos dirigentes em Portugal, os que não fugiram para o Brasil, estão a ser julgados por tráfico de crianças, por venda de crianças, por consumo e venda de drogas, por lavagem de dinheiros, por corrupção e tudo mais. A justiça portuguesa, isso é uma realidade. Não é um se, nem isto, nem aquilo. É uma base real. O que a IURD quis fazer em Portugal há 15, 20 anos atrás, como fez no Brasil, só que em Portugal não somos nem mais nem menos, mas temos uma judiciária que não brinca em serviço. E como a judiciária não brinca em serviço, que é das melhores do mundo, a IURD, quem diz a IURD, diz qualquer seita que venha em fanatismo tentar montar aqui ou criar aqui o que quiser, o que quer que seja, está condenado ao fracasso, porque as nossas leis e a própria justiça de certeza que atua de um imediato e não é nada benevolente com essas seitas religiosas, nem sequer a cultura portuguesa. Nem sequer a cultura portuguesa é branda nem benevolente com essas seitas, onde se consome o fanatismo, onde se consome a ostentação e, sinceramente, o povo português é um povo pacato, é um povo de aceitação, é um povo de ajuda, é um povo de humildade espalhado pelo mundo. Não é por acaso que Portugal é o único país que o seu passaporte, um passaporte português, tem visto direto de entrada nos Estados Unidos. É o único país no mundo com visto direto para entrar nos Estados Unidos. É o passaporte mais procurado do mundo. É o passaporte mais caro do mundo. Logicamente, alguma razão há para isso. Mas, sinceramente, nós temos uma cultura que é um misto de mais de 1000 ou 2000 ou 3000 culturas por causa do turismo. Nós somos aqui, onde eu moro, a capital mundial do turismo, Albufeira. É um misto de raças, talvez mais de, sei lá, 1000, 2000 raças. Mas é um misto de paz, é um misto de convergência, um misto de trabalho, um misto de humildade, um misto onde as comunidades que vêm por bem são aceites e tenho aqui o prazer, sinceramente, de ter amigos, por exemplo, do Brasil de há 20 anos desta parte. Tenho aqui amigos indianos, tenho aqui amigos paquistaneses, sei lá, americanos, ingleses, franceses. O francês, sinceramente, eu não me identifico muito com a cultura francesa. A minha opinião vale o que vale. Não me identifico muito com a cultura francesa e muito menos é o único senão todo o português que emigra para a França é um imigrante que perde a sua identidade, é um imigrante que lhe sobe o céu à cabeça, lhe sobe o sucesso à cabeça. Não sei porquê, sinceramente não percebo, conheço a França, conheço a cultura francesa, mas basta que uma família portuguesa que emigra para a França, no hoje ou no antigamente, vem a Portugal e tem vergonha de falar a sua própria língua. Ou seja,
fala o francês, pede uma informação a um português, sendo português, pede uma informação a um português em francês. E, logicamente, se eles querem ir para Marrocos, manda-os para a China. Não é falta de educação, mas conhece um bocadinho do francês e conhece acentuadamente a diferença entre o francês verdadeiro e o francês copiado por imigrante. Porque a pronúncia francesa copiada por um imigrante português traz sempre várias lacunas e a gente conhece isso à distância. Conhece-os a milhões de quilómetros. E então, sinceramente, quando num sítio público, num restaurante, portanto, o pessoal que trabalha em restaurantes, em bares e não sei o quê, foge a 7 pés dessa gente. Porquê? Porque a ostentação, a falta de humildade, a falta de respeito para quem trabalha é tanta, mas esquecem-se de uma coisa. Tiveram que sair do seu país, por vezes estão a limpar casas de banho, que não seja uma profissão digna, mas estão a limpar casas de banho o ano inteiro para poderem conseguir meia dúzia de tostões para alugar um carro e virem aqui com um carro de marca, mas esquecem-se de um pormenor. É que uma marca, isto é, uma matrícula alugada, é conhecida. Quem tem essa sabedoria conhece o que é um carro alugado e o que é um carro próprio. Seja ele francês, inglês, americano, japonês, em qualquer parte do mundo. E tolerâncias dessas, portanto, ostentações dessas, sinceramente o povo dispensa. Não pertence ao povo. Logo, o imigrante português baseado na França não pertence a Portugal porque tem vergonha da sua própria língua, tem vergonha de divulgar a sua própria cultura. E isto, atenção, não é a maioria, mas é mais de 90% do imigrante francês, do antigamente e do atual. Logo, em Portugal, qualquer português, sinceramente, que mora em Portugal, assim que houve um imigrante português francês, radicado na França, automaticamente esse imigrante é corrido, é escorraçado e é maltratado, entre aspas, ou seja, a elevação, a superioridade que esse imigrante pensa ter sobre o próprio povo português leva a que, ao longo dos anos, o povo português, o povo verdade, os fosse marcando. E hoje, sinceramente, com razão ou sem razão, são um imigrante marcado para toda, mas para toda a eternidade, para todo ou sempre. Portanto, logo, língua francesa, quando é praticada por um português, automaticamente esse português está debaixo de olho. Isto são factos reais da vida, isto são pequenos pormenores que não é só o N, o B e o C, ou seja, o brasileiro, o americano, o inglês, o francês, o não sei o quê, todos os lugares, todos, sem exceção, todos nós, somos erro, somos defeito, porque a nossa alma precisa de evolução, precisa de lapidação, mas acresce que realidades de ostentação são muito mal toleradas, tirando a França, nos países evoluídos da Europa e nos Estados Unidos. Atitudes de ostentação, falta de humildade,
a falta de personalidade não são toleráveis. Seja em Inglaterra então está fora de questão, seja na Alemanha, seja na Irlanda, seja na Escócia, seja mesmo nos países de leste que estão a emergir agora, como a Polónia. A Polónia é o país mais desenvolvido, o país do leste recente. A Croácia, a própria Estónia, sei lá, Montenegro, todos os países estão a emergir fora da Rússia, a própria Ucrânia, fora da Rússia, porque a Rússia, o imigrante russo também é aquele tipo novo rico que quer aproximando, que também não é tolerado dentro das comunidades europeias ou menos dentro dos Estados Unidos. Isto são realidades, não é só o que se fala muito fora, e é uma realidade que neste momento o povo brasileiro tem sérias dificuldades por meia dúzia de vândalos que denegriram uma nação. Em Itália não podem ouvir falar brasileiro, em Espanha não podem ouvir falar brasileiro, em Portugal a comunidade que está assente é aceita, mas quem vem cá e entra de novo e vem aqui à procura de facilitismos, automaticamente é metido num avião e acabou aí, ou é metido na chave e acabou aí a sua aventura. E por meia dúzia de vândalos uma comunidade inteira paga, mas paga uma consequência muito alta, porque emigrar do Brasil neste momento, a não ser por alguém que já tenha, portanto, já tenha nacionalidade portuguesa, portanto, francesa, portanto, da comunidade europeia, é extremamente difícil conseguir esse bilhete com caminho à identidade portuguesa, ou seja, à nacionalidade portuguesa, porque falando português, falando italiano, falando inglês. Em inglês não dão poucas hipóteses, porque no inglês é uma comunidade diferente, onde não se deixa, aqui em Portugal criam-se comunidades brasileiras, indianas, sei lá, filipinas, toda a parte do mundo praticamente. Mas em Inglaterra é impensável criar uma comunidade, porque mora aqui um brasileiro, mora aqui um português, mora aqui um italiano, mora aqui um asiático, e logicamente as culturas nunca se cruzam, nunca se criam aquelas comunidades que se criam facilmente na Alemanha, na Itália, na própria França, em Portugal, etc. Por essa Europa fora. Nos Estados Unidos também Estados Unidos e Canadá é fértil em comunidade, porque, por exemplo, temos, salvo Nova Jersey, New York também, temos das mais altas comunidades do mundo, são portuguesas. No Canadá, temos uma comunidade portuguesa abrangente, que ímpar. Luxemburgo, um pequeno país na comunidade europeia, 80% da comunidade, ou seja, 80% da população é ou é portuguesa ou é luso-portuguesa, isto é, descendência portuguesa. Logo, isto quer dizer bem o poder da língua portuguesa, que é só a quarta língua mais falada do mundo.
é a quarta língua mais falada do mundo, mas o imigrante português é respeitado em toda a parte do mundo. Neste momento está-se a passar casos em que a Alemanha, os países mais poderosos, possa recorrer facilmente, portanto, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, pagam os estudos a jovens portugueses, e falamos de médicos, na formação de médicos, de cientistas, de toda a abrangência das mais altas profissões com maior responsabilidade mundial, pagam os estudos a jovens portugueses e depois de os formarem, automaticamente vão estagiar para esses países, seja a Alemanha, seja Estados Unidos, seja Inglaterra, seja Canadá, seja Austrália, esses os principais países. E o que é que acontece? O que acontece é que neste momento temos uma falta de matéria-prima qualificada em Portugal sem igual, porque o bom médico vai embora, o bom enfermeiro vai embora, o bom técnico, isto é, de programador, portanto, de tecnologia, vai embora, o melhor cientista vai embora, porque simples, um médico em Portugal no auge da carreira recebe perto de 6.000 euros. Um médico no início da carreira, atenção, um médico no início da carreira na Alemanha recebe os mesmos 6.000 euros no início da carreira. Quando atinge o auge da carreira dentro da Alemanha, esse médico ou essa médica possivelmente ganhará aproximadamente os 100 e qualquer coisa mil euros. É uma diferença abismal, porque levam casa paga, comida paga, alojamento pago, tudo. Apenas o ordenado é todo limpo. E logicamente que o jovem arrisca, o jovem vai à procura de um futuro melhor. E em Portugal temos nos melhores hospitais mundiais, é verdade, mas temos uma sobrelotação, especialmente em agosto e setembro, portanto em julho e agosto, por causa do fluxo turístico, especialmente no Algarve, onde é impensável entrar num hospital distrital de Faro ou entrar num hospital de Portimão, que são a base da capital portuguesa de Lisboa para baixo, que são os dois hospitais que sustentam toda a base turística que representa o Algarve, que representa o Alentejo, e são, portanto, a nível de turismo, em Portugal representam mais de 90% do turismo português. Logicamente, os profissionais estão saturados, as condições, por muito boas que sejam, são escassas. Porquê? Porque o fluxo cresce de uma normalidade de, por exemplo, 100% para 1000%. Logicamente, os profissionais são os mesmos. Não podem ter resposta para uma capacidade dessas num mês de agosto, num mês de julho. Isto são realidades que eu quis passar, a dar um bocadinho de conhecimento do que é a Europa, do que é o contexto de cultura. Há bons e maus em todo o lado. Há bons e maus em Portugal, há bons e maus na Inglaterra, há bons e maus nos Estados Unidos, há bons e maus no Brasil, há bons e maus, sei lá, universo fora. Mas uma realidade é a consciência, a atitude espontânea
fazem a diferença, seja ela no Brasil, seja ela em Portugal, seja ela em que país for, em que momento for, em que contexto for. Bem-ajam amizades. Não sejais felizes, por favor.